Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois o ainda louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Olha o que diz no versículo 3 aí desse mesmo texto: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde estás? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava, e com a multidão do seu povo os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Só até aí. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu consigo observar Davi no momento de depressão, no momento de angústia muito forte, no momento de sofrimento. E ele vai olhar para dentro de si e vai observar que ele tem vivido os dias onde a alma dele está gritando, onde a alma dele está pedindo socorro, aonde ele olha, ele só consegue ver problemas. Ele olha, ele não consegue ver adiante dele situações fáceis. Ele olha para dentro da sua casa e ele observa dias difíceis. Davi sendo rei, Davi tendo um palácio, Davi tendo dinheiro, Davi estando acima de muitas pessoas, ele também está passando por crises existenciais e emocionais. Em um determinado momento ele vai olhar para dentro de si e se encontrar com a tristeza e dizer assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ele dizendo assim: o meu sofrimento, a minha angústia tem tomado conta de mim. Pastor, o que acontece com Davi para Davi escrever coisas como essa? Muitas coisas terríveis aconteceram com Davi. Davi foi rejeitado pelos irmãos, Davi foi afrontado por um gigante, foi desacreditado por Saul. Davi se tornou rei, caiu em pecado do adultério com Betseba, trouxe uma maldição grande para dentro da sua casa, aonde 4 de seus filhos morreram. A sua irmã, a sua filha, a irmã de seus filhos, queria ajudar um de seus irmãos quando estava enfermo e foi lá fazer um cafezinho, fazer uma janta. E em um determinado momento o irmão pegou ela à força e abusou dela. Davi, ao saber da notícia, tem a alma dilacerada, tem a alma enfraquecida. Seu irmão descobre em um corredor do palácio, pega o irmão que abusou da irmã pelo pescoço e mata. Começa a destruição na casa de Davi, começa a destruição na família de Davi. E aí Davi, em alguns salmos, ele vai discorrer a dor dele, o lamento dele, a angústia dele. E especificamente nesse salmo ele vai dizer: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. O problema na minha casa tem sido muito grande. A destruição que chegou dentro da minha família tem me roubado o sono.
As preocupações, a ansiedade, a depressão têm me consumido por conta daquilo que Davi está vivendo. A alma, amados, ela é a sede das nossas emoções. A alma é onde a gente se alegra, é onde a gente se entristece. E Davi está enfrentando um momento de tristeza muito grande, momento de luto, momento de dor. Davi teve um filho com Betseba, e esse filho veio a óbito, morreu. Davi sabia o que era perder. Davi sabia o que era passar dias ruins. Só que Davi também sabia quem era o Deus que chamou ele. Davi estava enfrentando um momento difícil dentro da sua casa. Mas ele dizia para si mesmo: por que tu está abatido, a minha alma? Por que você está perturbado aqui dentro de mim? Espera em Deus. É Davi se lembrando. É Davi fazendo a autoanálise. É Davi dizendo para ele mesmo: por que você está assim? Você já não viu o que Deus já fez na tua vida? Você já não viveu experiência com Deus? Você já não teve história com Deus? Por que você está preocupado assim? Porque você está nessa depressão, nessa angústia, nesse sofrimento? Confia naquilo que Deus vai fazer. Davi deu ordem para a alma dele, porque ele não estava aguentando mais. E ele disse: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Era Davi dizendo: eu estou num momento difícil agora, mas o momento que eu estou vivendo agora não define o meu futuro, e muito menos o meu destino, e muito menos o propósito que Deus tem na minha vida, porque as minhas condições atuais não podem impedir o agir de Deus na minha vida. Quantas vezes você enfrentou problemas dentro da sua casa, dentro da sua família, com os seus, que pareciam que não iam ter solução, e quando você menos espera, Deus vira a chave e muda tudo. E aquilo que era para ser dor acaba se tornando um testemunho. Aquilo que era para ser destruição, aquilo que era para ser morte, acaba se tornando um testemunho. Assim Deus fez com Davi, assim Deus vai fazer comigo, vai fazer com você. A nossa história será um testemunho da boa mão do Senhor trabalhando sobre nós, amém? Pastor, mas é tão difícil a caminhada com Deus. Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, olha tudo que ele passou. Pastor, olha eu na minha caminhada com Deus, orando, jejuando, indo para a igreja, renunciando, sendo fiel, pagando preço. Olha o que eu estou vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Deus está vendo, amém? Você não está sozinho. É porque tem momentos que Deus permite a gente não ouvir a voz dele, só para ele entender o nosso posicionamento. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Reis 19. 1 Reis 19. Nós vamos ler do versículo 4 até o 8. Davi não foi o único homem que entrou em crise, em tristeza, em depressão, em angústia. Se nós formos olhar para a história sagrada, a gente vai ver diversos homens de Deus e mulheres de Deus que viveram dias de angústia, dias que a alma estava rasgada, dias de depressão. E um desses é Elias. Elias foi um homem, amado, que foi levantado por Deus no capítulo 18 para destronar Jezabel, para acabar com a idolatria, para acabar com os falsos profetas. Em um determinado momento ele sobe ao monte, depois de ter desafiado 850 profetas, e ele fez um desafio para esses homens e disse assim: vamos pôr a prova agora para ver qual Deus é verdadeiro. Se o seu Deus for verdadeiro, ele vai descer com fogo nesse monte e vai consumir o holocausto. Mas se o meu Deus for verdadeiro, ele vai responder com fogo. A história diz que o povo, os profetas de Baal, o profeta de Aserá, 850 homens começaram a se cortar, começaram a clamar para o Deus deles, e não houve nenhuma resposta.
Aí a história sagrada diz que Elias fala: agora é minha vez. Restaura o altar. Quando o altar é restaurado, Elias manda jogar água sobre o altar, manda jogar água sobre o novilho e diz assim: agora eu vou orar para Deus responder com fogo, e você vai ver que o meu Deus é o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Elias faz uma pequena oração e diz assim: Senhor, fique sabendo hoje que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. E na hora desceu fogo, consumiu aquele holocausto. E toda a nação de Israel que estava ao pé do monte reconheceu que os profetas de Jezabel não eram verdadeiros, que sim, o Deus de Israel, o Deus de Elias era um Deus verdadeiro. Aí a Bíblia Sagrada diz que Elias pega e mata, a fio de espada, um por um, 850 homens. O profeta arranca a cabeça deles, corta, mata, elimina. E aí a gente vai observar todo o povo de Israel dobrando os joelhos e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias trouxe de volta o arrependimento para a nação de Israel e a conversão. Só que é interessante que um homem que teve coragem de orar, de desafiar 850 homens, orar a Deus e Deus descer fogo do céu, um homem que matou 850 homens, agora está com a alma fragilizada, porque a rainha chamada Jezabel deu um decreto dizendo: eu vou fazer com você a mesma forma que você fez com os meus profetas, eu vou arrancar tua cabeça. Elias entra em crise, decide fugir, decide se esconder e entra numa depressão. E olha o que diz a história sagrada aí no versículo 4 de 1 Reis 19. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um pé de zimbro e pediu para si a morte, dizendo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que meus pais. Olha Elias dizendo para Deus: a minha alma está angustiada, a minha alma está ferida, eu estou em crise, eu estou com medo, eu estou passando por um problema difícil. E tem dias que a gente está assim, sabe? Tem dias que eu e você, a gente acorda no céu, dando glória, dando aleluia, dando rajada de língua estranha. Só que tem dia que a gente acorda numa crise existencial. E a gente pergunta: será que eu estou no propósito certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que esse é o caminho que eu devo seguir? Será que Deus ainda tem uma obra na minha vida? Será que Deus está perto de mim? Porque parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não está vendo o que eu estou passando. Parece que Deus não enxerga a minha luta. Mas como foi cantado aqui, me enxergou nas minhas tormentas, me enxergou no meu sofrimento. Assim Deus enxergou Elias. Porque eu posso ser sincero com você, Deus não está com você só nos dias que você está forte. Deus não está com você só nos dias que você está com o peito estufado assim, e é o super-homem, a super-mulher, é o super-cristão. Não. Deus está com você também nas suas fraquezas, nos dias difíceis, nos dias que você não consegue vencer aquela luta, aquela angústia, aquele problema. E o versículo 5 diz assim: deitou-se Elias e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo do Senhor tocou e disse: levanta e come. Sabe por quê? Porque toda vez que eu e você entrar em crise espiritual, toda vez que eu e você querer desistir do ministério, querer desistir do chamado de Deus, querer abandonar o que Deus tem para a nossa vida, toda vez que a gente entrar numa crise de depressão, toda vez que a gente olhar para a nossa casa e só ver problema, Deus sempre vai enviar um anjo para tocar em nossa vida e dizer assim: eu ainda tenho obra contigo, homem, eu ainda tenho obra com você, mulher, não é o seu fim, levanta-te. O que eu quero que você entenda hoje? Que as crises que você passa, os problemas que você está passando, Deus não está de olhos tampados, Ele está vendo. E no tempo certo se levantará em seu favor para agir por você. Mas a gente precisa ter fé
e acreditar. Só que dura coisa é você falar para alguém ter fé, alguém que já teve experiência com Deus, alguém que já subiu o monte e viu fogo, alguém que já orou em línguas estranhas, alguém que já teve visão, alguém que já teve revelação. Dura coisa é falar com alguém que já viveu no altar de Deus, alguém que já foi profeta, alguém que já foi obreiro, alguém que já foi líder, alguém que já conduziu vidas, porque essa pessoa, ela é como uma cidade fortificada. Ela sabe tudo o que Deus pode fazer, mas o problema está sufocando ela a tal ponto que ela não consegue mais acreditar que vai sair, que Deus pode mover. Elias orou, o fogo desceu do céu. Será que não era só ele orar e dizer assim: Deus, me livra de Jezabel, não deixa ela me matar? Mas tem problemas que aparecem no nosso dia a dia, que querem ofuscar a nossa fé, querem se colocar entre mim e Deus, e não permite eu ir além, não permite eu olhar para Deus, porque o problema muitas das vezes se apresenta para mim maior do que o Deus que eu confio. E foi assim na vida de Elias. Quando ele recebe o decreto de morte, ele vai para o deserto, ele pede a morte, mas Deus envia o anjo. E no versículo 6 diz assim: olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Nesse momento, Deus não tirou a depressão de Elias. Nesse momento, Deus não sarou a alma de Elias, mas Deus sinalizou que estava cuidando dele, dizendo para ele: o que você mais precisa agora é comer um pouco, é lavar o rosto. O que mais você precisa agora é se levantar de novo, é respirar fundo, é sacudir a poeira, porque o chão não é teu lugar, Elias. E Elias olha e vê o pão cozido, e vê a água, e entende: tem um pai que está cuidando de mim, tem alguém que está cuidando de mim. Só que tem dias que às vezes você vem para o culto, você vem para a igreja, você vem para a obra, você se envolve nas coisas de Deus, e daqui a pouco você está cheio, daqui a pouco você está vazio, e daqui a pouco você está cheio, daqui a pouco sua alma está angustiada, daqui a pouco você não quer vir mais para a igreja, daqui a pouco você quer Deus. E era o que estava acontecendo com Elias. Ele comeu, bebeu, mas voltou a dormir. Voltou a dormir. É igual eu e você. Vivemos experiências lindas. Deus mostra anjo, Deus dá sinais, Deus envia provisão, Deus envia recursos. E aí a gente, agora vai. Quando você menos espera, você está de novo caído e prostrado, deitado, da onde Deus mandou você levantar. E o que é interessante é que quando Elias ele dorme de novo, a Bíblia diz que Deus não desistiu dele e novamente enviou o anjo para tocar nele. Posso falar uma coisa para você? Deus nunca vai desistir de você, lindão. Mesmo quebrado, Ele vai tocar em você. Mesmo caído, Ele vai tocar em você. Mesmo em pecado, Ele vai atrás de você. Mesmo moído, mesmo dilacerado, mesmo lá na lama, Ele faz questão de ir atrás de você. Ele não te perde. O nosso Deus resgata, lindão. A Bíblia Sagrada vai dizer que no versículo 7, voltou a segunda vez o anjo do Senhor e disse, tocou em Elias e disse, levanta, come, porque o caminho é de sobremodo longo. Levantou-se, pois, Elias, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou mais 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Sabe qual é a importância de você ouvir a palavra de Deus? Vai ter dias que você vai vir para a igreja, você vai ouvir a palavra de Deus, ela não vai ser a resposta do teu problema. Mas é essa palavra que vai te dar forças de caminhar até a solução do teu problema. Elias comeu e bebeu, depois que viu o anjo, depois que alimentou-se da provisão do anjo, mas a alma dele ainda estava ferida e amargurada. A alma dele ainda estava querendo a morte. E a Bíblia diz que ele comeu e bebeu, e aquele alimento sustentou ele durante 40 dias. Foi o momento certo dele chegar até o Monte Horebe. Monte
onde Deus se manifesta, monte onde Deus fala, monte onde Deus realiza sinais, prodígios e maravilhas. E o que ele foi fazer no Monte Horebe, pastor? Ele foi orar? De forma nenhuma. Ele foi se esconder na caverna. E eu vou falar uma coisa para você. Até os maiores homens de Deus tem momentos que entram em cavernas para se esconder, com medo, para chorar. Só que até lá na caverna Deus vai. Até lá na caverna Deus vai. Até no momento que você pensa que Deus não vai. Pastor, mas eu pequei tanto. Eu destruí a minha vida. O que eu fiz não tem perdão. Eu machuquei tantas pessoas. É lá mesmo que Deus está indo. É lá mesmo porque Ele não desiste. A Bíblia diz que Deus faz um rebuliço, manda vento, manda fogo, manda terremoto. E em nenhuma destes sinais Deus estava. E de repente Elias sai para fora da caverna. E uma brisa suave passa entre ele. E a história sagrada diz que na brisa Deus estava. Deus se manifestou para Elias na calmaria. Se manifestou para Elias no momento que ele estava vivendo. Porque Deus respeita teu momento, lindão. Deus não é aquela pessoa que não respeita o que tu está vivendo. Ele respeita a tua dor. Ele respeita o teu luto, o teu choro, a tua situação de angústia, de depressão. Ele respeita. Só que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor disse para Elias no versículo 15 e 19. Olha o que o Senhor disse para Elias. Disse-lhe o Senhor: volta para o teu caminho, para a terra de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissim, ungirá rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Amel-Maloá, ungirás profeta em teu lugar. E aí Deus vai dando algumas orientações para Elias. É Deus dizendo para Elias assim: Elias, tu está na caverna, saiu do caminho, veio para um lugar que eu não mandei tu vir, mas eu sei o que eu tenho para fazer na tua vida. E eu te trouxe aqui para te reposicionar no caminho e dizer para você: volta, porque eu ainda vou te usar para fazer muita coisa nessa terra. E tu fala assim: eu já sou de idade, eu já sou velhinho, eu não tenho mais capacidade. Aí Deus diz para você assim hoje: não importa a tua idade, não importa quantos anos você tem, não importa o que você está vivendo, importa que eu me apresento para você hoje como aquele que te arranca da caverna e traz de volta para o caminho, para você cumprir um propósito que Ele tem na tua vida. Deus é Deus de propósitos, amém ou não amém? Então você não pode deixar os problemas diários, as situações da sua casa, as situações da sua família, te tirar do caminho que é Jesus. Jesus um dia falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Elias estava no caminho. Pela depressão, saiu do caminho e foi para a caverna. Mas o caminho se apresentou para ele e trouxe ele de volta. Vem, Elias. Vem, Elias. Você não vai morrer nessa caverna, não. Eu tenho obra contigo. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Porque Deus, Ele é médico de alma, irmãos. Deus, Ele cura a nossa alma ferida. Você sabe por que Elias foi para a caverna? Porque Elias chorou depois de ter vivido tudo isso que ele viveu? Porque ele se sentiu só. Ele se sentiu só. Ele olhava e dizia: meus pais não estão comigo. Eu não tenho um irmão para me estender a mão quando eu preciso. Ele olhou para ao redor dele e falou: esse problema que eu vivo ninguém está vendo. Aí sabe o que Deus fez? Deus pegou e deu uma bordoada em Elias assim, ó: acorda, rapaz. Tu tá achando que tu tá sozinho? Mas ainda tem 7.000 aqui que não se dobrou diante de Baal. Tu tá achando que esse problema que tu tá enfrentando é só você que está enfrentando ele? Tem muita gente enfrentando um problema pior do que você está enfrentando. Então levanta essa cabeça, se levanta desse chão, come, bebe, se ergue e volta a fazer o que Deus te chamou. Porque enquanto você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, Ele cura você, Ele restaura você, Ele te renova. Eu enfrentei dias de depressão na minha vida. No meu antigo casamento, quando o cerco fechou, quando não teve mais jeito, quando eu fui apunhalado pelas costas, eu entrei numa crise de depressão. Mas eu entendi que eu não podia sair do caminho. Porque se eu estivesse próximo do caminho,
o caminho ia me sarar, o caminho ia me mudar, o caminho ia me transformar. E foi assim, eu fazendo a obra de Deus e Deus me restaurando, eu me envolvendo com as coisas de Deus e Deus me transformando, eu fazendo as coisas de Deus e Deus me levantando, e graças a Deus Ele me colocou de pé de novo, porque Ele não desiste da gente, Ele não desiste da sua vida, da sua família, da sua casa. Não sei como está a sua casa, não sei como estão os seus, mas Ele está indo lá na caverna, tirando quem está caído, colocando de pé e dizendo: eu tenho obra, não vou desistir, porque eu amo. Eu e você desistimos das pessoas, Ele não. Ele deu a vida pelas pessoas. Ele deu a vida pelas pessoas. E você sabe o que é interessante, amado? Interessante é que Jesus, Ele é alguém que se importa com a gente. Sim ou não? Então vamos para Lucas 7. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Versículo 11. Quem achou, diga amém. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Deixa sua Bíblia aberta aí. Naim, cidade de Naim. Naim tem um significado, irmãos. A palavra Naim significa lugar aprazível, beleza, formosura, aconchego. Então a palavra de Deus diz que Jesus estava se dirigindo à cidade de Naim. Lugar de beleza, lugar aprazível, lugar de aconchego. Só que a cidade que era para ser aconchego, que era para ser alegria, que era para ser beleza, era um lugar onde estava vivendo dias de luto, dias de tristeza. Olha o que diz no versículo de número 12. Como se aproximou da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma grande viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Deixa a Bíblia aberta. Olha que interessante, irmãos. Jesus está vindo do lado de fora, com uma grande multidão, cheia de fé, cheia de vida, avivada, alegre, vendo Jesus curar, expulsar demônios, ensinar a palavra. Uma geração avivada se encontra na porta da cidade de Naim com uma outra multidão que está morta, está chorando, está em luto, está em desespero. A mulher era viúva, tinha perdido o marido e agora tinha perdido o filho. Coisa terrível, irmãos. O problema se repetiu na vida da mulher. Ela já tinha enterrado alguém e agora ela vai ter que enterrar outra pessoa, seu filho. Você já passou por isso? De enfrentar uma situação e você dizer assim: nunca mais eu quero passar por isso na minha vida. E quando você se depara, passa algum tempo, você está vivendo aquela mesma coisa que você não queria mais viver. Tem situações assim na nossa vida. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus se dirigiu à cidade de Naim, da mesma forma que Ele está se dirigindo para a tua vida agora, para botar em ordem aquilo que o diabo bagunçou na tua casa, para botar em ordem aquilo que o mundo bagunçou na sua vida, para fazer de você um homem e uma mulher melhor, para transformar você. Versículo 13 diz assim, vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Você lembra que o salmista disse:
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E alguns versículos antes ele dizia: o meu alimento tem sido as lágrimas, de dia e de noite. Aí se apresenta alguém que está chorando pelo marido, alguém que chorou pelo marido que morreu, e agora está chorando também pelo filho que morreu. E aí o dono da vida se apresenta para ele dizendo assim: não chores, não chores. Como que você vai dizer para alguém que está levando um caixão, não chores? Você que já foi em enterro, você já viu como é desesperador, como é dolorido. E aí você diz para a mãe do menino: não chores. Aquela mulher talvez nem conhecia Jesus. Você sabe que quando a gente olha, a gente consegue ver diante da Bíblia Sagrada muitos milagres de Jesus, sim ou não? E a maioria desses milagres, a gente vai ver alguém falando assim: mestre, 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 faz um milagre na minha vida. Jesus, Jesus, tem compaixão de mim. Mestre, mestre, deixa eu te tocar, eu preciso de um milagre. Todas as vezes que nós vamos ver um milagre na Bíblia, a gente vai ver alguém clamando por esse milagre. Só que na história da viúva de Naim, a gente não vai ver essa mulher clamando por um milagre. A gente vai ver o próprio Cristo se apresentando para ela e dizendo: você não me pediu, mas eu vou fazer porque eu te amo. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para você? Tem coisa que tu não está nem pedindo para Ele, mas Ele vai fazer porque Ele te ama. Tem coisa que você nem pediu para Ele, nem clamou para Ele, e talvez você nem sabe como pedir, mas Ele está dizendo: estou me apresentando nessa causa para resolver, para colocar em ordem, vou cuidar da tua alma que está chorando. E Ele diz para você: não chores. Ei, mulher, não chores. Ei, mulher, não chores. Ei, mulher, não chores. O que antes era alegria, era aconchego, que era o que simbolizava a cidade de Naim, agora é um cenário de grande dor e tristeza. E existem percas em nossas vidas, existem dores em nossas vidas que nos levam ao destino e que nos levam ao caminho que é Jesus. Existem percas em nossa vida que nos levam ao encontro de Jesus. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Existem traumas em nossa vida que nos levam a conhecer Jesus. E às vezes nós perdemos as coisas na terra, às vezes que a gente perde as coisas aqui nessa terra, é para receber algo do céu. E essa mulher, ela perdeu algo aqui na terra. Ela perdeu o marido, ela perdeu o filho. Mas havia alguém que estava fazendo questão de passar naquela cidade, porque ele sabia que havia uma mulher saindo daquela cidade com cortejo fúnebre, só para parar o velório de alguém, só para parar o luto de alguém, só para parar a depressão de alguém, só para parar a angústia na alma de alguém. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: eu estou botando um basta hoje, eu estou arrancando essa depressão, eu estou arrancando essa angústia, eu estou arrancando essa dor do teu peito. Ei homem, ei mulher, deixa Jesus se apresentar para você hoje, colocar a mão dele sobre você e arrancar essa dor de você, e isso não vai te consumir mais, porque ele se dirigiu até a tua vida para dizer: não chores, não chores, não chores. As percas que você teve, os traumas que você tem vivido, só estão te aproximando do propósito, só estão te aproximando do destino. Aquela mulher só conheceu Jesus porque ela perdeu o filho, porque o filho morreu, porque ela viveu aquele trauma. Então não reclame do trauma que você está vivendo, porque esse trauma, essa situação difícil, está te levando a ter um encontro com aquele que pode mudar a tua história. Ah, meu Deus! Esse aqui é um dos relatos mais marcantes do ministério de Jesus, porque existem coisas aqui específicas, surpreendentes. Primeira coisa, a dor foi dobrada na vida dessa mulher. Ela viveu a dor uma vez e estava vivendo de novo a mesma dor. Quando o marido morre, na cultura judaica,
Aquela mulher tinha que ser amparada pelos filhos. Então, quando o marido morreu, não tinha mais sustento do marido, não tinha mais a herança, não tinha mais a provisão, não tinha o INSS. Quem ia bancar aquela mulher, quem ia ajudar financeiramente aquela mulher era o filho. E quando o filho morre, agora quem tem que auxiliar aquela mulher? Não tem ninguém. E você sabe por que não tem ninguém? Porque o sistema da época está corrupto. O templo que devia ajudar os órfãos e as viúvas não estão fazendo o papel dele. E aí é necessário Jesus vir para colocar ordem na casa e reestruturar algumas coisas e dizer assim: já que o templo não está cuidando, então eu mesmo desço para cuidar. Já que os homens de Deus, os sacerdotes não estão cuidando, então eu mesmo desço para ser a provisão, eu mesmo desço para ser o sustento, eu mesmo desço para trazer a providência, eu mesmo estendo a mão para esta pessoa. O que é interessante, queridos, é que essa viúva perdeu o marido e agora perdeu o filho, então ela não tem mais sustento. O trabalho que ela tinha talvez não ia suprir as suas necessidades físicas. E ela chorava não somente a dor da perca do marido e do filho, mas também uma perca total, porque ela estava prestes a entrar numa situação muito difícil financeiramente. Diferente de muitos outros milagres, ela não pediu, mas Jesus foi ao encontro dela. Jesus teve a iniciativa. Você sabe que Jesus percorreu 50 quilômetros para ir naquela cidade. E ele nem entrou naquela cidade. Ele só ficou na porta. Porque o que ele tinha para fazer era na vida daquela mulher. E ele fez questão de percorrer 50 km a pé. Não era de carro, não era de moto, não era de cavalo, era a pé. Somente para parar um velório. E glória a Deus por isso. Porque Jesus se importa com a gente. Então não importa quanto tempo tu esteja vivendo uma situação difícil. Eu sei que Jesus pode ativar a sua fé. Como foi ativado semana passada. Eu fiquei impactado aqui com o grão de mostarda. Você viu o grão de mostarda semana passada? Se a nossa fé for daquele tamanho, o que não pode fazer, né? Eu creio que a nossa fé é maior que aquele grão, amém? Então eu também acredito que Ele está parando hoje o cortejo funerário da sua vida. Está parando a dor, está parando a angústia, está parando a depressão, está parando o luto, está parando a enfermidade. Ele está entrando nesta causa. Jesus quis fazer algo na vida daquela mulher que ia mudar a história daquela cidade. Porque aquela mulher saiu da cidade com um filho morto. E agora ela estava voltando para dentro da cidade assim, ó. Dá a mão aqui, pastora. Põe a Bíblia aqui no canto. Vamos fazer um mini teatro aqui. Aquela mulher saiu com o filho do caixão na cidade. A cidade inteira estava chorando. Só que agora ela volta assim, para dentro da cidade. Vem, filho. Vamos mostrar para a cidade o que Jesus fez na tua vida, filho. Eu profetizo que assim você vai testemunhar lá na tua casa, na sua família, sobre os seus. O que Jesus vai fazer sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, vai ser testemunho de que Ele parou tudo somente para atender alguém que Ele ama, somente para sarar sua alma ferida. Você saiu até envergonhado daquela situação, você saiu até cabisbaixa dessa situação, mas você vai dar a volta por cima, porque o meu Jesus é médico de alma, amém? Ele é médico de alma. Versículo 14 diz assim, o versículo 13: vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando, tocou no defunto e parando todos os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta. Você lembra que um dia Elias estava lá no pé de zimbro deitado e Deus enviou um anjo? E o que o anjo disse para Elias? O que o anjo disse para Elias? E essa mulher também estava com o filho deitado em cima do caixão. E o que Jesus disse para essa mulher? E sabe o que Jesus manda dizer para você hoje? Levanta-te! Se coloca de pé, não deixa essa dor te parar, não deixa esse sofrimento acabar com a tua alma. Ele é médico de alma, Ele está intervindo por você. Em nome de Jesus, Senhor.
A Bíblia diz, no versículo 15: sentou o que estava morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Ah, meu Deus! Jesus ama responder oração de mãe. Jesus ama restituir coração de mães. Jesus ama, eu sei que Ele vai restituir. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Jesus tocou no defunto. Você sabe que para um judeu, ele não poderia tocar no defunto, porque segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, quem tocasse no defunto ficava impuro. E quando Moisés estabeleceu essa lei, todos os judeus assimilaram aquilo. E quando Jesus vai na cidade de Naim, que ele chega naquela cidade, sendo judeu, e toca no defunto, todo mundo abre o olho assim e fala: o cara que faz milagre está impuro. O cara que está tocando nas pessoas para as pessoas ter vida não vai poder tocar porque está impuro. Só que o que é interessante, queridos, é que ele toca onde ninguém pode tocar. O que é interessante é que ele faz o que ninguém pode fazer. Ele quebra protocolos. Ele quebra protocolos para nos abençoar, para realizar sobre a nossa vida. Quando ele toca no esquife, no defunto, ele está mostrando que o poder de Deus é maior do que a impureza da morte. Ele está dizendo que entre o encontro de multidões, porque de um lado vem a multidão que está celebrando a vida, celebrando Jesus, e do outro tem uma multidão que está cortejando a morte. E no encontro das multidões, Jesus transforma a morte em alegria, a dor em alegria, a morte em vida. E é por isso que a morte não tem poder sobre Jesus. É por isso que Ele ressuscita. E o que Jesus pode tocar na tua vida hoje que morreu? O que Jesus pode transformar você por dentro? O que Jesus pode tocar no mais profundo da tua alma hoje? Tem coisas, querido, que a gente não deixa Jesus tocar. Mas eu quero dizer para você, deixa Ele tocar em você. Às vezes a gente olha e a gente diz: por que está abatida a minha alma? Imagina esta mulher no cortejo, todo mundo chorando, ela com lencinho, as lágrimas descendo, o povo chorando, algumas pessoas com violino, fazendo aquela musiquinha de enterro. E eu imagino ela se lembrando do Salmo 42. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pois Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. E automaticamente ela teve uma surpresa na alma dela. Porque, como disse o salmista Davi, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Então você não viverá somente de dores. Dias difíceis você vai passar, como essa mulher passou. Mas quem sabe Jesus não cruza seu caminho num dia difícil como esse, para mudar a sua história. Quando Jesus cruza o caminho dessa mulher, devolve para ela o filho, devolve para ela a dignidade, devolve para ela o sustento, a provisão. É Jesus dizendo para ela assim: eu nunca te abandonei. Você se sentiu só pela perca. Você se sentiu abandonado por todo mundo. Porque você já não tinha marido, você já não tinha mais filho, você estava sozinho, parecia que não tinha ninguém do teu lado. Mas eu nunca te abandonei. Eu saí lá de Nazaré, eu saí lá de Cafarnaum, eu atravessei 50 km a pé para dizer para você que eu estou do teu lado. Então, eu não sei qual é o seu problema hoje, qual é a situação que você está enfrentando. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele está mudando a sua história hoje. Você crê? Então eu queria que nesse momento todos abaixassem as cabeças. Nós vamos ouvir um louvor e eu queria que você dissesse para Deus como está a tua alma.
Eu queria que você falasse para Deus como está a tua alma. Às vezes sua alma está alegre, está feliz. Glória a Deus por isso. Então ore por quem não está com a alma tão alegre assim. Comece a falar com Deus agora. Comece a orar. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aquieta a alma. Aquieta a alma. Me chama pra perto. Pode aumentar. Só assim eu não me sinto só. Pode aumentar bem alto. Pode aumentar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Está doendo, mas pede para Ele aquietar a alma. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Está se sentindo sozinho? Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Vai para perto dele. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Conta para Jesus agora como está sua alma. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Você acha que Deus não te viu no seu sofrimento? Elias, Me chama pra perto. você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Só assim eu Você acha que Ele vai deixar você nessa caverna? Nesse problema, nessa angústia? entender. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então. Ainda que você não entenda, Teu coração me amarra. Ele está no controle de tudo. Desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. Sim! No teu Se lance no amor de Deus. Ele te ama. Jesus te ama. A sua história não vai acabar desse jeito. Ele te trouxe aqui para te pôr de pé, para te levantar. apagar as muitas águas nunca amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai. Tá doendo, pastor? Você não sabe. Jesus sabe. Deixa Ele entrar agora na tua alma. Por mim, eu sei que tudo vai se. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra na divisa da alma com o Espírito. Largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Ele não te perde, Ele não te perde, Ele te compreende, Ele te entende, Ele sente a tua dor. Eu caí, a tua mão me levanta. Sim, deixa Ele te tomando pelas mãos. Ele enxugará as suas lágrimas.
Fala para Jesus. Conta para Jesus. O que você precisa? Porque na verdade eu descobri tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.